todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o professor Cleiton, criador do canal Filosofando, e é sempre um prazer estar com vocês compartilhando do conhecimento, buscando aí o conhecimento filosófico, discutindo, analisando aí pontos centrais da nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade política que vive aí um período muito conturbado, né, dessa polarização que foi criada aí, né, e que não leva o Brasil para frente, apenas acaba por retroceder, né, tudo que foi conquistado, né? Então essa polarização não acaba não trazendo benefícios para o Brasil, para o país, não sendo legal. Bom, nós estamos com uma série sobre o marxismo e eu gostaria de convidar vocês a assistir os nossos vídeos, a curtir nossos vídeos, a compartilhar e a se inscrever no nosso canal. Né? Se inscreva no nosso canal para vocês não perderem nenhuma notificação, nenhum vídeo novo que possa surgir. Toda semana nós estamos compartilhando, né, postando os vídeos e as discussões aqui no YouTube. Bom, hoje eu gostaria de trazer para vocês uma discussão, dois conceitos fundamentais da filosofia do Marx, que nós devemos diferenciá-los, que muitos críticos, muitas pessoas acabam confundindo e achando que o Marx falava desses conceitos de uma mesma forma. E o Marx ele diferencia esses conceitos, que é o conceito de emancipação social e emancipação política. O que é emancipação social e a emancipação política? O Marx, é bom a gente lembrar que ele era um grande crítico da burguesia da sua época. Né? Isso não é segredo para ninguém. O Marx ele criticava ali o sistema capitalista, o sistema burguês e a revolução burguesa também da sua época. Então dois fatos marcaram muito o pensamento marxista e principalmente criaram principalmente a ideia de revolução, ou seja, contribuíram para o conceito de revolução socialista. E uma é a revolução burguesa, a revolução americana, né, e outra é a revolução francesa, né, que foi considerada uma revolução burguesa, aliás, foi uma revolução burguesa, né, que não levou não beneficiou o proletariado, e essa Revolução Francesa, o resultado dela, segundo Marx, os resultados do que era esperado, acabou ali causando uma grande decepção no pensamento marxista. Por quê? Porque o Marx, ao analisar essas revoluções, as revoluções da burguesia, ele vai perceber, ele vai tecer várias críticas, e ele vai perceber que essas revoluções elas não causaram a emancipação de toda a sociedade, né? Então, qual que é o conceito dele então, de revolução, de emancipação política? Então, a emancipação política, ela parte do princípio das revoluções burguesas. Então, a revolução burguesa ela é limitada, ela tem um certo limite para Marx. O Marx, na sua crítica à filosofia do direito, na sua crítica à filosofia do Estado, em Hegel, né, a crítica que ele direciona à filosofia do Estado em Hegel, ele vai falar justamente sobre essa questão da emancipação política. Ele vai criticar, ele vai dizer que a emancipação política, a libertação política, ela não leva a uma emancipação social. Por quê? Porque ela possui certos limites. A emancipação política, se nós formos analisarmos a história das revoluções da Europa, as revoluções burguesas, elas levaram apenas os direitos, né, os direitos ao burguês, à sociedade burguesa, ou seja, quem saiu contribuído com isso, quem saiu beneficiado com as revoluções que ocorreram na Europa, consideradas burguesas, foram justamente uma parte da sociedade, a burguesia. Né? Então o Marx ele vai fazer uma grande crítica, ele vai dizer que essa revolução política ela é limitada, porque a revolução política que vem da burguesia, que surge a partir da revolução burguesa, ela não leva a sociedade social, toda a sociedade, a uma emancipação, ou seja, a emancipação social buscada pelo Marx, ela não é considerada universal a partir de uma revolução burguesa, a partir de uma revolução, de uma emancipação política. Então, por isso que ele acreditava que a reforma política ou a emancipação política, ela não levaria a uma igualdade social, ela causaria apenas a desigualdade, ele iria contribuir para a desigualdade social. Por que ele iria contribuir? Porque uma parte da sociedade ficaria de fora dessa revolução, ou seja, dessa igualdade, né? Dessa nova camada social, essa classe social que ficaria de fora, ou seja, ficaria de fora dessa nova classe social ou dessa
emancipação política seria o proletariado. E a partir de 1848 surge ali todo um movimento ali, né, na Europa, um ar de revolução ali no pensamento de Marx, e a partir da possibilidade de uma nova revolução vindo ali a partir do proletariado. Então Marx vai dizer o seguinte: se essa reforma, essa emancipação política, ela emancipa apenas a burguesia, e ao emancipar a burguesia, essa nova classe no poder, ela vai instaurar uma dominação em relação às demais classes sociais que não pertencem a ela, né? Se ele fala sobre, se ela leva a emancipação de uma burguesia, a exclusão da sociedade proletariada e a dominação da classe burguesa em relação à classe proletariada, o Marx ele vai dizer que apenas a emancipação social é que poderia causar ali, desenvolver toda uma emancipação no sentido, emancipação social no sentido universal, no sentido global. Ou seja, uma emancipação social, ela pressupõe, ela vai pressupor ali uma emancipação de uma sociedade total. Ou seja, uma sociedade no sentido geral, universal, onde nenhuma classe ficaria fora. Né? E nesse sentido, apenas a classe proletariada, os proletários, é quem poderia implantar essa revolução socialista, né? Ou seja, essa emancipação social. Então, a emancipação social, ela se daria de acordo, ou partiria a partir da classe proletária. Né? Então, o proletariado ele iria implantar ali, uma revolução, através da revolução socialista, ele iria conseguir emancipar a sociedade. Né? Iria ocorrer o que ele chama de emancipação social. Então, nesse sentido, apenas a classe proletária poderia realizar essa emancipação total. A classe, na verdade, proletariada, para o Marx, ele teria essa tarefa de revolução, de emancipação social, de levar a sociedade no contexto geral a se emancipar, coisa que dentro de uma reforma ou de uma emancipação política não ocorreria. Por quê? Porque a emancipação política, como eu já disse, ela vem da burguesia e ela é muito limitada. Né? Ela é limitadíssima, a revolução política, porque ela não vai estar associada à libertação da sociedade. O projeto político da burguesia é justamente um projeto político de dominação de classes. Né? Ou seja, para eu me manter no poder como uma classe burguesa, eu parto do princípio ali da exploração e da dominação. É o que o Paulo Freire já falava. Né? O Paulo Freire, com a educação, com aquela ideia, com a teoria dele de educação libertadora, transformadora, ele visava isso, ele defendia isso, que a educação deveria emancipar a sociedade, né? Fazer o indivíduo, o ser humano, o homem vindo ali da classe menos favorecida, a conquistar a sua emancipação através de uma educação libertadora. Porém, quando ele se liberta, ele se torna um ser humano liberto, ele não deve, no caso, praticar ou justificar a sua libertação a partir de uma nova dominação. Então, a educação que liberta, para o Paulo Freire, não é aquela educação que você toma consciência, se conscientiza dos seus problemas, né, sociais, da sua participação no mundo, ou seja, dos seus objetivos, da sua visão de mundo, muda totalmente, completa ali uma educação fundamentada sobre a questão da reflexão. Porém, você não deve criticar, não deve também tornar-se uma classe dominante. Então, voltando aqui ao Marx, uma emancipação social só é possível a partir de uma emancipação universal. Por que essa diferença? Porque, na verdade, quando essa ideia de emancipação política para o Estado, ela é ilusória, a emancipação social é ilusória, não passa de uma ilusão. Né, porque você mantém o edifício, as estruturas ali do sistema. O Marx ele vai falar sobre isso na sua crítica à filosofia do Estado lá do Hegel. Né? O Hobsbawm também ele fala sobre isso. O Hobsbawm, quando ele escreve sobre o Marx, ele vai tratar isso em um dos seus livros. Né? Essa questão do Marx, né, defender ali a revolução, a emancipação social a partir do proletariado. Né? Então o proletário deveria implantar. Não é que o Marx ele não defende uma abolição da emancipação política.
ele não defende, aliás, ele não vai defender essa abolição, ele vai dizer que é possível nós conquistarmos a emancipação política, porém somente através de uma emancipação social vinda do proletariado. Aí sim, a partir desse pressuposto, nós teríamos a possibilidade de uma implantação ali de uma emancipação política, apenas a partir da revolução, ou seja, da emancipação social, né, vinda ali, conquistada através da Revolução Proletária. Então, pessoal, nós podemos aí concluir que a Revolução Francesa, então, foi totalmente assim, foi uma revolução que, segundo as conclusões do próprio Marx, foi uma decepção para o Marx do ponto de vista de revolução, porque foi uma revolução também burguesa, né? Então, os direitos universais defendidos pela Revolução, né, Francesa, né, principalmente a Revolução Francesa, o que a burguesia defendia, direitos de igualdade, direitos na esfera da igualdade mesmo, né, a igualdade do ser humano, a questão da fraternidade, a questão dos direitos universais, eles ficam apenas num campo ilusório através de uma emancipação política, né? Então esses direitos defendidos pela Revolução Burguesa são ilusórios. Por quê? Porque eles não atingem a toda a sociedade, a massa social, né? Ou seja, ele atinge apenas uma classe, né? Uma classe burguesa com os seus direitos, ou seja, ele vai defender ali totalmente, blindar os seus direitos e não leva em consideração em conta os direitos dos proletários. Então é importante nós falarmos sobre alguns conceitos de Marx que estão muito assim, estão deturpados, né, pela crítica. Então a crítica ela pega sem base nenhuma uma obra do Marx, uma ideia do Marx e sai por aí criticando sem ter ideia, né? Eu tenho falado isso, eu tenho sido incisivo em todos os meus vídeos sobre isso, porque nós vivemos uma era de demonização do marxismo. Será que essas pessoas que demonizam Marx, que demonizam as suas ideias, elas realmente entendem Marx, elas entenderam Marx, elas leram, elas estudaram Marx, pelo menos o mínimo, né? E a gente observa que não. Então por isso que eu quis trazer para vocês hoje essa discussão, essa diferença entre emancipação política e emancipação social, onde Marx ele via a emancipação política como uma emancipação da burguesia, né? Por quê? Porque ele não acolhe a classe menos favorecida, o proletariado, né? É uma emancipação apenas de uma classe e ela exclui a outra classe, as outras classes ficam de fora. Não é uma emancipação universal como pretendia Marx. E o Marx ele percebeu isso também através das análises das revoluções burguesas, principalmente a Revolução Francesa, né? Que manteve ali os privilégios da burguesia, a burguesia no poder, né? E a classe trabalhadora e a classe proletária continua sendo dominada. Por outro lado, o Marx ele via que nós podemos conquistar a emancipação, não política, mas a emancipação social somente através de uma revolução vinda do próprio proletário. Então o proletário seria o responsável por implantar essa revolução social, né, que iria aí, no caso, ser uma emancipação de toda a sociedade, uma emancipação que ele chamava de emancipação universal, uma emancipação geral, né? Essa emancipação, sim, iria levar a todos a conquistar os direitos, né? Os direitos defendidos pela Revolução Francesa iria chegar a todos, iria atingir a todas as pessoas de uma maneira universal, sem essa divisão social de classes que vai causar apenas a dominação de uma classe sobre a outra, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu convido vocês a assistirem os demais vídeos também. Tem um vídeo também sobre o comunismo, né, se existe ou não países comunistas. Convido vocês a assistirem os demais vídeos, a visitar o nosso canal, né, quem não conhece ainda, e também a curtir os vídeos, comentar, vamos continuar o debate aí nos comentários. E se inscrevam no nosso canal, visitem nosso perfil no Instagram, @filosofiaperipatética, e também ativem as notificações para vocês não perderem as atualizações, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.